Graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos a Bíblia de Gênesis até Apocalipse em um ano, cada dia um pouquinho, e refletimos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, de, Senhor, aprender mais de Ti. Guia-nos, Senhor, com o Teu Espírito, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, e para que essas palavras venham, Senhor, ficar escritas no nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos nos lembrar quando precisarmos, Senhor. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E sem mais delongas, vamos para o texto de hoje, que começa lá em Levítico 27, 14. Nós estamos vendo diversas definições do que os sacerdotes seriam responsáveis para avaliar do povo de Israel. Lembrando que eles estavam numa sociedade teocrática. Teo significa Deus, crático é o poder. Então, o poder de Deus, Deus que governa. As leis eram regidas por Deus e pelos sacerdotes. Então, eles também eram responsáveis pela parte civil, pelas leis civis, pela forma como que o povo iria cumprir as suas obrigações e seus deveres civis. E diz assim: se alguém dedicar uma casa ao Senhor, o sacerdote a avaliará. Sua avaliação, seja alta ou baixa, será definitiva. Se a pessoa que dedicou a casa quiser comprá-la de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Desse modo, a casa voltará a ser sua. Se alguém dedicar ao Senhor uma parte de sua propriedade familiar, o valor será determinado de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-la. 600 gramas de prata por um campo semeado, com 220 litros de sementes de cevada. Se o campo for dedicado ao Senhor no ano do jubileu, será aplicado o valor total. Mas se o campo for dedicado depois do ano do jubileu, o sacerdote calculará o valor da terra de modo proporcional ao número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. O valor calculado será reduzido a cada ano que passar. Se a pessoa que dedicou o campo desejar comprá-lo de volta, pagará o valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. O campo voltará a ser legalmente seu. Se, contudo, não quiser reavê-lo e ele for vendido a outra pessoa, o campo não poderá mais ser comprado de volta. Quando o campo for liberado no ano do jubileu, será santo, totalmente dedicado ao Senhor e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se alguém dedicar ao Senhor um campo que comprou, mas que não faz parte de sua propriedade familiar, o sacerdote determinará o valor com base no número de colheitas restantes até o próximo ano do jubileu. Nesse mesmo dia, a pessoa entregará o valor do campo como doação sagrada para o Senhor. No ano do jubileu, o campo será devolvido a quem o herdou como propriedade familiar. Todos os pagamentos serão calculados de acordo com o peso do ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas. O macho da primeira cria de um animal não poderá ser dedicado ao Senhor, pois a primeira cria de seu gado, de suas ovelhas e de suas cabras já pertence a ele. É possível, porém, comprar de volta a primeira cria de um animal impuro mediante o pagamento do valor estipulado pelo sacerdote, mais um quinto do valor. Se o animal não for comprado de volta, o sacerdote o venderá pelo valor estipulado. Contudo, qualquer coisa totalmente dedicada ao Senhor, seja uma pessoa, um animal ou uma propriedade familiar, jamais será vendida ou comprada de volta. Tudo que é assim consagrado é santíssimo e pertence ao Senhor. Nenhuma pessoa que tenha sido definitivamente marcada para destruição poderá ser comprada de volta. Deverá ser executada. A 10ª parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertence ao Senhor e deve ser consagrada a Ele. Se você desejar comprar de volta a 10ª parte dos cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor, mais um quinto do valor. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos, e separe-os para o Senhor, considerando-os santos. Não faça distinção entre animais bons e ruins, nem substitua um pelo outro. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como seu substituto serão considerados santos e não poderão ser comprados de volta.
Esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. E nós agora chegamos em Números, nós acabamos o livro de Levítico, onde nós aprendemos diversas leis referentes aos sacerdotes e como eles fariam os cultos, e agora nós entramos no livro de Números. E uma introdução bem curta aqui no livro de Números, pegando aqui de uma Bíblia de estudo também, que o título Números não é muito bom para esse livro. Se a gente for fazer a tradução do livro de Números do hebraico, a tradução direta seria no deserto. Então, a palavra em hebraico que representa o título do livro significa no deserto em português. Mas nenhum título capta bem o foco que o livro tem. Quem escreveu ele foi Moisés, então há várias palavras, várias frases, como diz, o Senhor falou a Moisés, o Senhor disse a Moisés, inclusive a gente percebe que Moisés escreve na terceira pessoa. Indica que Moisés é o autor desse livro. E uma divisão aqui interessante dele, só para a gente ter uma introdução, aqui é a primeira que ele conta, tem algumas partes, né? A primeira parte do livro de Números fala da morte da geração do êxodo, da geração do êxodo no deserto. Então, aquele pessoal que saiu do Egito, aqui no livro de Números relata a morte deles. E a segunda parte é a próxima geração, que é um novo início para Israel na fronteira da Terra Prometida, onde eles já estão chegando na Terra Prometida. E aqui nessa primeira parte, na parte da morte da geração do Êxodo, a gente vai ter a preparação para entrar na Terra Prometida, então onde a gente vai ter o recenseamento de Israel, a gente vai ter o recenseamento dos levitas, a contagem deles, as leis relacionadas à pureza do acampamento, a dedicação do tabernáculo e dos assuntos relacionados, e a transição, né, se preparando para partir em direção à Terra Prometida. Lembrando que eles estão no deserto, eles estão acampados, eles tiveram que tirar um tempo aí para construir o tabernáculo, fazer tudo o procedimento dos itens para o tabernáculo que a gente já viu em Levítico. E aí a segunda parte é a rebelião contra o Senhor e a morte da geração do Êxodo. Então, a geração que saiu do lado do Egito, a geração do Êxodo, ela peca contra o Senhor. E como castigo, o Senhor impõe que nenhum deles irão entrar na Terra Prometida. Ninguém acima de 20 anos no momento em que eles pecaram. E aqui entra que os israelitas partem do Sinai, onde eles estavam até agora recebendo as leis. Os atos iniciais de incredulidade, da falta de fé, da falta de confiança no Senhor, a chegada da Cádiz e a rebelião em larga escala e o juízo do Senhor em cima daqueles que se rebelaram. Outras leis a gente vai ver enfatizando especialmente a necessidade de fidelidade à aliança, desafiando a estrutura de autoridade estabelecida pelo Senhor. Então o Senhor fez uma estrutura de autoridade que a gente acabou de ver. E essas pessoas acabam desafiando essa estrutura de autoridade. A água da purificação, algumas outras rebeliões e a história de Balaque e Balaão. E a adoração de Baal, a adoração a Baal Peor. E aí, na segunda momento, é a próxima geração, a geração que vai realmente entrar na Terra Prometida. A gente tem um segundo recenseamento, a gente tem a herança das filhas de Zelofeade, a gente tem Josué, que é o sucessor de Moisés, já sendo aí preparado. Nós temos sobre as ofertas e festas, a regulamentação dos votos, vingança contra os midianitas, a divisão dos despojos, a distribuição de Ruben, as etapas na viagem desde o Egito e as normas e regulamentos para a vida na Terra Prometida. Então aí em Números a gente vai ter aí a gente vai fazer uma leitura de 36 capítulos, em que a gente vai passar por isso que eu fiz essa introdução aqui. A gente vai começar no capítulo 1, que diz o seguinte: no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens,
de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados, com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. E esses são os chefes dos clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zuar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elissama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amisadai. Da tribo de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. E da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes são os representantes escolhidos da comunidade, líderes das tribos de seus antepassados, chefes dos clãs de Israel. Assim, Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados, e naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deste modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai, na seguinte ordem: da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500 homens. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Esse é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 45.650. Esse é o número da tribo de Gade. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 74.600 homens. Esse é o número da tribo de Judá. Da tribo de Issacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Issacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Este é o número da tribo de Dan. Da tribo de Aser, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Este é o número da tribo de Aser. Da tribo de Naphtali, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 53.400. Este é o número da tribo de Naphtali. Moisés, Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses homens
todos incluídos na lista de acordo com suas famílias. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com suas famílias, no total de 603.550 homens. 603.550 homens. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo da aliança e de toda a sua mobília e todos os seus utensílios. Eles o transportarão, o tabernáculo e todos os seus utensílios cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Olha que interessante. É comum na igreja, às vezes, as pessoas se referirem aos músicos da igreja como levitas. Mas a gente acabou de ver aqui, e não sei se você já tinha percebido, mas os levitas não eram só aqueles que cuidavam da música, eles também cuidavam da música, mas eles eram aqueles que cuidavam de todas as coisas do tabernáculo, eram que cuidavam do tabernáculo em si, da aliança, de toda a sua mobília, de todos os seus utensílios. Eles eram aqueles que transportavam o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles cuidariam dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão. Então era função deles desmontarem e montarem também o tabernáculo. Na hora de acampar, eles os armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acamparão de acordo com suas divisões numa área designada por bandeira. E era bastante coisa para carregar. A gente viu lá em Levítico que todos os itens do tabernáculo eram muitos, era muito pesado. Eles precisariam de provavelmente carroças para conseguir carregar, várias carroças para conseguir carregar e armazenar todos os itens do tabernáculo. Os israelitas acamparão de acordo com suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É a responsabilidade dos levitas montar guarda ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Marcos 11, do 1 ao 26. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar, o que estão fazendo? Digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os 2 discípulos foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado junto a uma porta. Enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão se espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os 12, porque já era tarde. Na manhã seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era o tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore: Nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. É interessante que as pessoas ficam espantadas porque Jesus amaldiçoou uma árvore porque ela não tinha frutos. Mas é interessante saber porque as figueiras, elas são árvores que elas primeiro dão as folhas, então elas ficam secas, aí por meio de março, abril, elas dão folhas, e aí só quando as folhas delas estão completas,
lá por volta de junho que ela começa a produzir os frutos. E essa árvore aqui, essa figueira, ela já está com a folhagem completa. E aí você aumenta a expectativa de que ela realmente teria frutos, porque se a árvore tem folhas, ela deveria ter frutos. E nesse caso, essa árvore tinha folhagem, ela estava com as folhas todas completas, mas não tinha frutos. Então ela parecia uma árvore saudável, ela parecia uma árvore que era para estar dando frutos, mas quando eu chegava perto, quando ia ver realmente, ela não tinha frutos. Isso significa que nós não podemos simplesmente parecer cristãos. Nós temos que ser cristãos que produzem frutos. Os cristãos não são aqueles que têm atitudes de cristãos, mas os cristãos são aqueles que produzem os frutos de um cristão. Tanto nossas atitudes transformadas pelo Espírito que realmente impactam as pessoas ao nosso redor, fazendo com que nós sejamos considerados luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo, no mundo na escuridão, uma luz ela faz diferença, ela guia, ela traz a direção, e o sal ele melhora o sabor das coisas, ele faz com que as coisas façam sentido. Então, nesse momento, quando Jesus vê só as folhas e não vê frutos, ele faz ele como se profetizasse que os cristãos, eles não podem ser como essa árvore. Os cristãos, eles têm que produzir. Nós temos que nos esforçar, estudar, para que a gente possa, dia a dia, dar frutos. Porque é o que o Senhor espera de nós. Verso 15. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Impediu todos de usarem o templo como mercado. E os ensinava dizendo: as Escrituras declaram: meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, mas vocês o transformaram num esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar um modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado do seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca, desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou: veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos seus discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá, e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará seus pecados. Salmos 46, do 1 ao 11. Ao regente do coral, cântico dos descendentes de Corá, para ser cantado com vozes de soprano. Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus.
Serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é nossa fortaleza. E por fim, Provérbios 10, 23. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. E essas foram as palavras que nós tínhamos para esse devocional. Espero que você tenha encontrado a edificação nessas palavras. Espero que você tenha guardado elas no seu coração e continue meditando durante o dia nelas. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado por mais esse devocional, obrigado por mais esse tempo contigo. Eu te peço para que o Senhor abençoe nossas mentes e corações, para que nós possamos entender e aplicar esses ensinamentos. Senhor, abençoa o nosso dia para que ele possa ser guiado e conduzido por Ti, seja no que fizermos, seja no trabalho, seja no estudo, seja nos afazeres domésticos. Que nós sejamos guiados pela Tua vontade, pela Tua verdade, pelas Tuas mãos fortes e potentes, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, para que o Senhor fique, Senhor, ao lado deles, Senhor, trazendo cura, trazendo renovação, Senhor, trazendo alívio para a dor, Senhor. Abençoa aqueles que estão desempregados, para que o Senhor traga, Senhor, oportunidades de emprego, para que o Senhor abra as portas, para que nenhum filho seu venha, Senhor, sentir falta do sustento que vem das suas mãos. Assim como o povo no deserto deu o maná, dê, Senhor, a carne, dê, Senhor, a água, dê o sustento cada dia. Senhor, continua conosco nos nossos dias, abençoando para que tudo que fizermos prospere, para que tudo que nós fizermos seja para a Tua honra, para a Tua glória. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, que você tenha um dia abençoado, que tudo que você fizer, como nós oramos, prospere e para que tudo que você fizer seja para a honra e para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.